E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje a gente está aqui novamente para dar prosseguimento à nossa história da filosofia com base na história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri, seguindo aqui no segundo volume. No último vídeo nós acabamos de falar de São Tomás de Aquino finalmente, e hoje a gente começa a entrar numa corrente, por assim dizer, do pensamento um pouco diferente, né? Como vocês devem saber, São Tomás de Aquino pertencia à Ordem dos Dominicanos. E alguns vídeos atrás a gente falou um pouco sobre isso, né? Que nessa época duas ordens religiosas vão prevalecer e intelectualmente vão ser bastante relevantes. Né? A primeira é a dos dominicanos, que é a Ordem de São Tomás de Aquino e de seu mestre Alberto Magno, e a segunda é a Ordem dos Franciscanos, que é a que a gente vai começar a estudar neste vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a Ordem Franciscana. No próximo vídeo a gente vai falar sobre Alexandre de Hales, que é é como se fosse para São Boaventura o que Santo Alberto Magno foi para São Tomás. E em seguida a gente vai começar a falar de São Boaventura, que também é um grande intelectual dessa época, infelizmente pouco estudado. Mas enfim, antes de entrar então no vídeo de hoje, que é a Escola Franciscana, eu gostaria de lembrá-los de que vocês podem apoiar financeiramente o canal de algumas formas diferentes. Quais são essas formas? Vocês podem entrar aí na descrição, vocês vão ver uma chave Pix para fazer uma doação pontual. Se vê algum vídeo que, pô, tu curtiu pra caramba o vídeo, aí tu virou e falou, pô, quero ajudar. Aí tem a chave Pix aí para você fazer uma doação. Além disso, você também pode comprar os livros pelos links na descrição, né? Esses livros do Reale, qualquer livro que eu for mencionar aqui, poderá ser comprado pelo link na descrição para você sair o mesmo preço e eu ganho uma comissãozinha em cima. Então, super legal. E, por fim, o apoio mais interessante do ponto de vista financeiro que você pode me dar é você fazer o apoio pelo Apoia-se. Né? Você selecionar um valor lá na nossa plataforma no Apoia-se para me doar todo mês. Né? Você me doando todo mês, por mais que seja uma quantia pequena, né? A partir de R$ 2 que eu coloquei ali, você vai estar me ajudando bastante, porque eu vou ter a certeza de que eu vou receber esse dinheiro no mês seguinte. Então, enfim, é de grande ajuda. Se você se sentir à vontade, por favor, não deixe de doar. Mas sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, gente, então, como eu disse, a gente vai falar hoje sobre o franciscanismo, um pouco sobre a pessoa de São Francisco de Assis, suas motivações e a fundação da Ordem Franciscana. Então, sem mais delongas, vamos ao que o Reale diz. O despertar político, econômico e cultural dos séculos XI e XII acompanha-se por certo torpor econômico e por marcada decadência de costumes. Então a gente já tinha mencionado isso antes, né, que nessa época, século XI, século XII, a gente tem um movimento muito grande do ponto de vista econômico, né, uma melhora econômica acontecendo, e disso se segue, como o Reale diz aqui, uma decadência de costumes. Né? Então muita imoralidade, provavelmente muitos banquetes, muitas orgias, que são coisas que, digamos assim, naturalmente vêm com crescimento econômico. Né? A gente tem mais dinheiro, opa, vamos gastar mais, vamos comer mais, vamos transar mais, enfim. E ele segue dizendo: para amplos segmentos de pessoas, a fé religiosa é mais um fato emocional do que razão profunda de vida. Né? Então, para muita gente, nessa época, né, por causa desse crescimento econômico e dessas mudanças sociais que estavam acontecendo, a fé religiosa passou a ser mais uma questão emocional do que realmente algo que dá um sentido para a vida. Né? Deixou de ser algo muito profundo e passou a ser algo mais superficial. Né? Enfim, as pessoas se entregavam aos prazeres, se entregavam aos banquetes, às orgias, etc. E, enfim, é como se na consciência delas não tivesse aquele peso todo, como se a religião e a moralidade e os costumes mais certinhos fossem algo importante para a vida delas. Né? Isso não estava mais impedindo que elas fizessem a besteira que elas quisessem. Né? Justamente porque a fé já tinha se tornado algo mais superficial, algo mais sentimental, etc. E ele diz aqui ainda, né, que a estrutura hierárquica da igreja não permitia a autêntica comunhão de ideais religiosos. Aliás, tornava extremamente difícil forte retomada espiritual. Então parece que o clero, nessa época, ele estava meio corrompido. Né? Tava acontecendo um monte de coisa assim. E o clero, que deveria ter essa função, né, de justamente conduzir a igreja e serem os pastores do rebanho, que é o povo de Deus, eles não estavam empenhados nessa missão. Né? Como o Reale diz logo em seguida,
O clero, ao qual cabia a missão da pregação, era mais ligado à autoridade imperial e a seus problemas do que ao Papa e suas diretrizes. Amava mais os privilégios da religião do que os mandamentos do Evangelho. Então, eles ganhavam esses privilégios por serem do clero, estavam muito mais apegados a isso do que à essência da religião, que é a prática da fé, que é o amor ao próximo, que é a obediência dos mandamentos, o amor a Deus, etc, etc. E aí ele diz aqui, né? Os monges, aliás, isolados da vida social, dispunham de imensas riquezas, cujo uso frequentemente raiava os limites do abuso. Então, até os monges que vivem totalmente, que a princípio vivem totalmente isolados, até eles foram infectados por esse crescimento econômico e por todas essas consequências negativas que podem vir dele, né? Então, percebam como o Reale está mostrando aqui para a gente um quadro bastante calamitoso, né? Um quadro de moralidade, de imoralidade bastante geral nesse período. E é nesse quadro, né, ele diz aqui, nesse quadro, e como reação a essa situação, nasceram no século XIII muitos movimentos populares que propugnavam o ideal evangélico de pobreza, praticavam a humildade, rejeitavam o fausto do clero e da hierarquia e a riqueza dos monges. E por isso defendiam a necessidade de sustentar-se com o próprio trabalho. Então começaram a surgir isso que o Reale está chamando aqui de movimentos populares, eu ia dizer movimentos sociais, mas isso também é remeter a um outro conceito que a gente tem hoje em dia. Né? Mas ele diz aqui movimentos populares, ou seja, movimentos que foram fomentados, que surgiram por parte do povo, que, enfim, estava incomodadíssimo com essa situação no clero e toda essa imoralidade, enfim, todos esses abusos, e decidiu justamente pregar o contrário, né? Pregar aquilo que aparentemente, pelo menos, seriam os remédios para essas mazelas. Então ele fala aqui, ideal evangélico de pobreza, né? Justamente como oposição a essa riqueza, né? Esses privilégios todos que estavam sendo adquiridos. Praticava a humildade, né? Que certamente não parece ser o que estava a virtude predominante no clero dessa época. Rejeitavam o fausto do clero e da hierarquia e a riqueza dos monges, enfim, mais riqueza. E por isso, então, defendiam a necessidade de sustentar-se com o próprio trabalho. Né? Quer dizer, então, eles defendiam a necessidade de que a pessoa não adquirisse as suas riquezas e o seu sustento dos privilégios, mas que ela própria trabalhasse em prol disso, né? Em prol do seu sustento. E isso aparentemente parece algo muito bom, né? Tipo, o movimento aí está tentando resgatar os valores do evangelho, né? Tá trazendo aí tá resgatando, melhor dizendo, o discurso de Cristo, enfim, a gente poderia interpretar isso dessa forma no primeiro momento. E de fato, com as informações que foram dadas até aqui, não tem por que pensar diferente. Mas, além de se inspirar no evangelho, essa pobreza também era motivada por mentalidade maniqueísta. Aí ele diz aqui, né? A referência à igreja primitiva comportava também a rejeição da estrutura hierárquica, além da imitação de Cristo, a penitência era também desprezo do corpo e do mundo. Então, além de se inspirar no evangelho, como eu li, essa pobreza era motivada por mentalidade maniqueísta. O maniqueísmo, né, não há um vídeo específico sobre o maniqueísmo aqui no canal, mas tem um vídeo em que eu dedico um bom trecho, né, do qual eu dedico um bom trecho para falar sobre o maniqueísmo, que é justamente o vídeo de introdução a Santo Agostinho. Santo Agostinho, enfim, acho que tem mais de 8 horas de Santo Agostinho no canal, foi o autor no qual a gente mais se deteve. E ele passou por uma fase maniqueísta, né? Ele teve um momento de sua vida em que ele foi maniqueísta. E o maniqueísmo, enfim, ele herda aqueles conceitos gnósticos de rejeição do mundo, de achar que a matéria é má, e achar que dentro de você há um princípio bom e há um princípio mau, e que esses princípios estão combatendo entre si, né? E que Deus só criou o princípio bom e que o princípio mau, sei lá, tem variações, né? Mas assim, talvez tenha sido criado por um Deus mau. Então, o maniqueísmo, ele até trazendo para os dias de hoje, né, esse termo maniqueísta é usado geralmente como uma figura de linguagem para se referir a certas pessoas que têm uma mentalidade que trabalha muito com opostos, né? Quer dizer, é isso e é aquilo, né? É bem e mal, é uma coisa ou é outra, tipo, né? Geralmente sem admitir intermediários, né? Quer dizer, é um dualismo que é admitido, fora do qual não há espaço para mais nada, né? Quer dizer, você tem uma coisa, né? Você tem o bem, você tem o mal e pronto. Qualquer coisa está ou inclusa no bem ou inclusa no mal. Isso é o que hoje em dia, por extensão, a gente chama de uma pessoa maniqueísta, né?
que, enfim, é um nome que é herdado justamente desse movimento, né, desse tipo de movimento, dessa filosofia, vamos dizer assim, dessa forma de interpretar os ensinamentos do cristianismo. Então você tem um mundo, você tem uma cosmovisão que é fundamentada numa dualidade entre aquilo que é bom e aquilo que é mal, que é rejeitada pelo cristianismo ortodoxo, né? Ortodoxo no sentido da doutrina reta, né? Da opinião reta, da doutrina do cristianismo. Não ortodoxo no sentido oriental, mas ortodoxo no sentido da fé cristã como ela é. Né? A fé cristã rejeita essa interpretação maniqueísta de que você tem dois princípios, e que o seu corpo é ruim, e que sua alma é boa. Né? Esse tipo de enfoque, esse tipo de perspectiva que o maniqueísmo dá. Então, no fundo, por mais que tivesse uma aparência de virtude esse movimento, tivesse aí trazendo humildade, trazendo isso, trazendo pobreza, muito legal, você tinha aí uma base que não era muito legal. Né? Aqui me colocando no lugar do, enfim, no lugar do pensamento cristão, né? E pensando a partir do pensamento cristão, realmente, assim, tá errado, né? Caíram para o extremo oposto. Né? Se o clero estava se esbanjando muito das riquezas e dos prazeres, etc., esses movimentos foram numa direção radicalmente oposta, né, na qual você não apenas deixa de satisfazer os prazeres do corpo, de ir atrás dos prazeres, como você rejeita o corpo. É como você despreza o corpo no sentido bem metafísico mesmo, né, bem radical. E ele diz aqui, né, que a referência à igreja primitiva comportava também a rejeição da estrutura hierárquica. Então, provavelmente, esse pessoal acreditava que lá no começo, na igreja, talvez não tivesse hierarquia, enfim, devia ser alguma crença parecida com isso. E, bom, considerando que a gente estava num momento aqui em que o clero parecia bastante corrompido, parecia desviando, né, do ensinamento cristão, rejeitar a hierarquia, de fato, é algo que soa um pouco intuitivo até. Tipo, esses caras aí que foram os colocados por Deus para proteger a sã doutrina, né, para proteger a doutrina e para tocar os concílios e para ensinar e para pastorear e cuidar das pessoas, porque são eles, né, é mais fácil rejeitar a hierarquia logo. Além de imitação de Cristo, a penitência era também o desprezo do corpo e do mundo. Então, desprezo do corpo e do mundo no sentido bem gnóstico mesmo, no sentido bem, assim, o corpo é mal, o mundo é mal. E não é o caso. Não é o caso. Né? Para a doutrina cristã não é o caso. E aí ele diz aqui depois que o apego do clero a seus privilégios e o temor de compartilhar com os leigos a faculdade de pregar contribuíram para que esses movimentos populares fossem tidos como heréticos. De fato, eles dizem muita coisa que não é dita no Evangelho. Né? Como eu disse, eles vão justamente para o extremo oposto. Né? Eles rejeitam os prazeres, rejeitam as orgias, o sexo e a gula e tal, mas assim, eles rejeitam não só isso, mas rejeitam o mundo material e rejeitam tudo isso de um ponto de vista muito mais radical. Então eles também estão errados. E dessa realidade, Francisco de Assis fez-se intérprete, acolhendo as instâncias mais válidas dos movimentos populares. Né? Então, São Francisco de Assis ele surge num contexto em que há essa divisão aí, divisão na igreja, vamos dizer assim, né? Entre o povo cristão você tem essas duas faces, né? Você tem de um lado a galera que está se esbanjando nas riquezas, né? Se aproveitando mais do que deveria do crescimento econômico, enfim, aí pensando principalmente no clero, e do outro lado você tem esses movimentos populares que estão pregando, que assim, estão bolados com isso, estão pregando o extremo oposto, caindo num radicalismo tão ruim quanto. Dessa realidade, Francisco de Assis fez-se intérprete, acolhendo as instâncias mais válidas dos movimentos populares e superando os elementos negativos, com a submissão à igreja e uma concepção alegre da vida. Quer dizer, então São Francisco de Assis ele vai nascer nesse contexto em que existem essas duas faces da igreja. De um lado você tem uma igreja, pensando aí no clero principalmente, que está muito indo na onda desse crescimento econômico, está esbanjando demais, está aproveitando muito mais do que deveria, está colhendo até os frutos podres do desenvolvimento econômico.
E do outro lado você tem, como reação a isso, esses movimentos de inspiração gnóstica, né, esses movimentos populares de inspiração gnóstica, que estão rejeitando o mundo e estão dizendo absurdos sobre a criação, dizendo que a criação é má, que o corpo é mau, e pregando um monte de besteira também. Nesse quadro, então, São Francisco ele busca a posição intermediária, quer dizer, como ele diz aqui, acolher as instâncias mais válidas dos movimentos populares e rejeitar aquilo que é ruim. E ele exemplifica. Quando ele fala em acolher as instâncias mais válidas dos movimentos populares, ele está falando aqui em viver segundo o Evangelho, rejeitar o Fausto, sustentar-se com o próprio trabalho e pregar. De fato, são coisas que fazem parte da missão do cristão. Inclusive, o fato desses movimentos heréticos eles enfocarem tanto nessa coisa da pregação, provavelmente os tornavam muito perigosos, para a igreja, enfim, e para a visão de mundo cristã que se tinha. Então, Francisco de Assis ele vai pegar essa parte da pregação também e vai adotar isso para si. Vai dizer que a pregação é boa, mas não pode pregar essas coisas que os gnósticos estão pregando, que os movimentos populares estão pregando. Mas tem de pregar a verdadeira doutrina. A doutrina de que o mundo é bom, a doutrina de que Deus é bom, a doutrina de que não existe essa coisa que é o mal, contraposta a uma coisa que é o bem. Enfim, já trabalhamos isso principalmente nos vídeos de Santo Agostinho. Mas o fato, então, que ele vai acolher justamente essas críticas que os movimentos populares estão fazendo ao clero, mas ele também vai rejeitar esses exageros dos movimentos populares. No caso, a insubordinação à igreja hierárquica, a tristeza e o pessimismo. Então ele vai rejeitar esses elementos que eles estão trazendo junto. E aí ele vai acrescentar, então, a submissão à igreja e uma concepção alegre da vida. Como eu disse, esse pessoal rejeitava a hierarquia da igreja, ele vai continuar aceitando a hierarquia da igreja, apesar de certamente reconhecer que as coisas estavam acontecendo de um jeito meio errado lá. Mas para ele isso não vai ser motivo suficiente para você simplesmente jogar a igreja na lata do lixo. E aqui o que é muito importante, talvez o mais importante de tudo isso, é a concepção alegre da vida que ele vai tentar resgatar. Porque quando você tem uma cosmovisão gnóstica, que pensa as coisas em termos de bem e mal radicalmente, e que você concebe que o mundo espiritual é bom e o mundo material é mal, quando você se dá conta de que você está presente nesse mundo material que é mal, e que você próprio tem um corpo que por ser material é mal, dessa situação existencial é quase impossível você não derivar um pessimismo. É um olhar para a realidade de tristeza, um olhar de lamentação, de tipo, nossa, que merda, Tipo, caraca, isso é mal, tudo isso é mal, e eu sou mal porque eu tenho um corpo e tudo é mal. Tudo que é criado é mal, tudo que é material é mal, tudo que não é espiritual é mal. Então, você se vê numa posição em que você está num mundo que é mal, que não foi criado pelo Deus bom, ou pelo menos que não foi todo criado pelo Deus bom. Enfim, vai variar de corrente para corrente a forma de entender isso. Mas o fato é que não tem como não ser pessimista. O peso existencial disso é algo muito grave. Então, isso acaba trazendo uma forma de encarar a vida triste, uma forma triste de ver as coisas. E São Francisco vai vai retomar uma concepção alegre da vida, e do mundo, da vida e do mundo no qual a vida está inserida. Quer dizer, São Francisco é um cara que até hoje é muito conhecido justamente pelo amor que ele tinha à natureza, pelo amor que ele tinha aos animais, aos entes não humanos, a criação além do ser humano. Inclusive, o próprio São Francisco é um cara que hoje em dia é muito mal interpretado. Enfim, é muito fácil pegá-lo e distorcer alguma coisa que ele diz, justamente por esse amor todo que ele tem ao mundo. Eu já vi gente pegando para puxar alguma teoria panteísta, um negócio assim, ou dizer que os animais e as plantas estão no mesmo nível que o homem. Mas não, São Francisco era cristão, ele acreditava numa cosmovisão hierárquica onde o homem está no topo do cosmos. Mas isso não impedia de amar o mundo. Amar o mundo na medida em que ele é mundo. Não amar ao mundo como você ama o homem, muito menos amar o mundo como você ama Deus.
mas amar o mundo, na medida devida, né? Enquanto criação de Deus. Não enquanto algo mal, como os gnósticos estavam dizendo, mas enquanto algo bom, querido por Deus, que ele próprio livremente criou. Como a gente falou no último vídeo, né? Deus cria o mundo livremente. Livremente, como um ato de generosidade, de amor. Então, não tem por que ser pessimista. Não tem por que ser pessimista quando você tem essa visão. E ele vai detalhando um pouco aqui, né? Seus seguidores não buscavam os desertos, e sim as cidades, onde se desenvolvia a vida real, com toda a gama de problemas. Então, eles iam na raiz do problema. Eles não estavam muito interessados em se retirar e, não, viver minha vida espiritual aqui separado dos problemas. A igreja está com problema, vamos fugir, vamos para o deserto, vamos para o mosteiro, isolado. Não era isso. É ficar nas cidades e atuar ali, porque é justamente ali que está precisando da nossa ajuda. E enquanto os beneditinos provinham em geral das classes superiores, os franciscanos eram predominantemente de origem burguesa. É interessante isso, né? Os beneditinos vinham de classes superiores e a burguesia, né, que é uma classe inferior, né, relativamente ao topo, dela vinham os franciscanos. É interessante isso, né? Então a gente está falando aqui de uma classe de mercadores, de profissionais, etc. E ele diz aqui que a burguesia ainda não se transformara em uma classe distinta, né? Esse processo ainda estava acontecendo. Mas em sua escalada rumo ao poder econômico, ainda se considerava povo contra a nobreza de origem feudal. Então, em contraposição aos nobres, a burguesia é povo, né? Então você tem essa origem popular aí dos seguidores de São Francisco. E da burguesia, os franciscanos manifestavam o espírito de iniciativa e empreendimento. De fato, quando a gente fala em burguesia, a gente pensa em dinheiro, evidentemente, mas bem ligado a essa concepção do dinheiro, a gente tem essa ideia de, justamente como ele diz aqui, de iniciativa, né? De empreendimento, empreendedorismo, é um jeito meio tosco de colocar, considerando, enfim, a concepção que a gente tem hoje de empreendedorismo. Mas a gente percebe essa coisa de iniciativa, né? De motivação de ir, fazer, né? De engajar. Né? Isso é algo que é bastante burguês. E ele diz aqui, né? E aí basta pensar nas inúmeras atividades sociais que desenvolviam e nas viagens que empreendiam, porque não eram estáveis, mas vagantes. Né? As viagens que empreendiam, as missões no Oriente Médio, porque estava entre vírgulas a última coisa que eu disse. Mas enfim, o que ele está dizendo aqui? Né? Os franciscanos, então, justamente por ter esse espírito de, pô, vamos fazer acontecer, vamos para a cidade, vamos pregar na cidade, vamos ficar na cidade, ajudar nos problemas da cidade, eles faziam viagens e, enfim, eles tinham esse tipo de iniciativa, né? Atividades sociais, ajudar os pobres, vamos lá no Oriente Médio converter a galera, enfim. E, em suma, o movimento franciscano pretendia ser a tradução das instâncias religiosas populares mais difundidas e profundas à luz de um cristianismo vivido ativamente. Então é um cristianismo de fato, né, que é motivado por aquelas inspirações populares, né, que, enfim, rejeitavam aquela postura que o clero estava assumindo. Né. Essa é uma postura ruim, o povo estava demandando por mais humildade, por mais pobreza, por uma vida mais cristã, e os franciscanos vêm, trazendo uma vida mais cristã, mas não uma vida mais cristã no sentido de um desprezo completo do mundo, mas uma vida mais cristã fundamentada no cristianismo, né, no cristianismo da igreja. Além das várias formas de atividade em favor dos deserdados, logo se pensou também em um tipo de atividade de caráter propriamente cultural para responder às instâncias provenientes dos novos conhecimentos filosóficos, que pareciam em contraste com o espírito cristão. Então, a gente vai ver aí que os franciscanos, eles também se interessaram pela filosofia. Justamente por isso que a gente está tratando deles aqui. Não faria sentido na história da filosofia estar trazendo o pensamento dos franciscanos se eles não tivessem se preocupado com filosofia. Então, esse espírito burguês de iniciativa, de vontade de fazer as coisas acontecerem dos franciscanos, não foi algo que simplesmente, que só, entre aspas, teve consequências de um ponto de vista prático, né? Tipo, ajudar os pobres, né? Algo mais concreto. Também teve um aspecto cultural que foi desenvolvido e justamente pensando nesse lado da filosofia. Né? Quer dizer, há novas demandas filosóficas, né? Tem textos chegando
do Aristóteles, textos sendo traduzidos, novas ideias surgindo, né? A gente também precisa trabalhar nisso, né? A gente também precisa levar a verdade nesse âmbito. E aí ele diz aqui, além do exemplo, não seria o caso de recorrer também à doutrina para conter o pessimismo dos movimentos heréticos e o ascetismo cátaro, que implicava a rejeição da natureza do corpo. Eu errei a entonação umas 3 vezes aqui no meio dessa frase, mas enfim, é uma pergunta, né? Ele está dizendo que eles combatiam as heresias, as doutrinas erradas, as coisas erradas, com o próprio exemplo, né? Que é o fundamental, enfim, isso é claro na história do cristianismo, sempre foi algo óbvio, mas é importante a gente recorrer à doutrina também, né? A gente precisa de estudos intelectuais para combater doutrinalmente, porque ele fala aqui dos cátaros, né? Que é um movimento de inspiração gnóstica. Então, os cátaros estão defendendo doutrinas filosóficas, estão defendendo que o corpo é mau, estão defendendo que Deus é isso, que Deus é aquilo, que é um monte de coisa errada com as quais a gente não concorda, que contrariam o que a igreja diz. Então, se a gente quiser realmente fazer essa missão de evangelização, de transformação e fazer a coisa acontecer, a gente precisa também trabalhar na via intelectual. Precisa também pegar esse lado cultural da sociedade, né? A gente também precisa trabalhar nessa frente. Não seria o caso de teorizar a elevação a Deus como recuperação da beleza da natureza e da grandeza do homem, que ao renunciar não despreza, mas se eleva e se torna mais verdadeiro? Não seria o caso de refutar a tese da unidade do intelecto, que reduzia a responsabilidade individual, bem como as teses do fatalismo e do dualismo grego e maniqueísta, que prometiam a unidade e a positividade da natureza, que há tempos se haviam infiltrado no mundo cultural da época com a descoberta dos escritos aristotélicos? Então, muitas ideias estão chegando. Unidade do intelecto, fatalismo, dualismo, essa coisa maniqueísta, esse dualismo maniqueísta. Então tem tanta ideia chegando no âmbito cultural e entrando nas universidades, e o pessoal está começando a pensar sobre isso, que os franciscanos se viram na obrigação de, a gente tem de estudar isso aí também. Né? Faz parte da evangelização pregar com a doutrina correta, conhecer a doutrina correta, saber combater também intelectualmente a doutrina correta. Quer dizer, combater intelectualmente a doutrina errada com a doutrina correta. Eu baguncei as palavras aqui. A atividade puramente pastoral, sem uma cultura adequada aos novos tempos, não era o suficiente. Essa frase resume perfeitamente bem o que eu andei tentando dizer nos últimos minutos. Como fundamento, fazia-se necessária, precisamente, uma intensa retomada da vida cultural. E o intérprete e organizador desse projeto foi Boaventura de Bagnoregio, a ponto de ter merecido o título de segundo fundador da Ordem Franciscana. Então, São Boaventura, que não é o próximo autor que a gente vai ler, mas vai ser o seguinte, a gente ainda vai falar sobre o mestre dele no próximo vídeo. Ele, como eu disse aqui, foi conhecido como segundo fundador da Ordem Franciscana, de tão importante que ele foi. Principalmente, né, a gente vai focar aqui do ponto de vista intelectual, que é o que interessa para uma história da filosofia. Então notem como havia esse interesse dentro da Ordem Franciscana, isso surgiu, e São Boaventura vai ser o cara que vai, não vou dizer começar, mas é o cara que vai dar mais forma a esse movimento. É o cara que vai desenvolver mais esse movimento intelectual dentro do franciscanismo, e a gente vai ver que daqui em diante a gente vai estudar muitos filósofos franciscanos. Né? O próprio Ockham e o Duns Scotus, que, enfim, são os autores que, logo depois de São Boaventura, a gente vai fazer alguns outros vídeos menores, mais sucintos, mas os próximos dois grandes autores que a gente vai estudar depois de São Boaventura são justamente Duns Scotus e Guilherme de Ockham. Então, são autores franciscanos de relevância, assim, avassaladora. Né? Todo mundo aí já deve ter ouvido falar do Guilherme de Ockham, o nominalismo que foi retomado por ele e tal. E o Scotus, enfim, às vezes é mais apagado, mas é um pensador importantíssimo também, que a gente vai ter ocasião de estudar. Né? Então, se até agora, na história da filosofia aqui no Reale, a gente falou sobre os dominicanos, né? Quer dizer, a gente introduziu o contexto do século XIII, falou sobre as obras dos árabes, dos judeus, que estavam vindo e influenciando a cultura europeia, a gente começou a falar dos dominicanos, primeiramente com Santo Alberto Magno e depois com seu discípulo Tomás de Aquino. Agora a gente vai falar dos principais pensadores do movimento franciscano, que foi Alexandre de Hales, e
em seguida a gente vai falar de alguns de seus discípulos que foram fundamentais para a história da filosofia. Mas enfim, esse já é o tema do próximo vídeo. E bom, gente, é isso. Obrigado aí por terem assistido. Como eu disse agora, a gente entra numa parte nova da série, em que a gente vai começar a falar mais do pensamento franciscano e entrar em alguns autores que geralmente não são tão estudados. Então estou bem animado aí para estudar com vocês. Espero que vocês também estejam. E é isso, né? Deixem um like aí embaixo, comentem se vocês estão empolgados também, inscrevam-se no canal. E, bom, considerem apoiar o canal financeiramente por todas aquelas vias que eu mencionei no começo do vídeo. E, finalmente, o mais importante, divulguem esse vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar também. Beleza? Tchau, tchau, gente. Até.